Hoje nós vamos falar sobre 2 feriados que existem aqui no Brasil. Um foi muito importante para o Brasil, o outro é um feriado meio desconhecido. Mas nós vamos conversar um pouquinho e explicar um pouquinho sobre cada um deles. Em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Mas antes eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa farrapos? Fique até o final com a gente para descobrir a resposta. O primeiro feriado que nós vamos mencionar hoje é sobre o 7 de setembro, ou famosamente conhecido como Dia da Independência do Brasil. Eu acho que fica tão mais bonito falar sobre esse dia em inglês, né? Nos Estados Unidos tem o Independence Day. Aqui é só o Dia da Independência, que é a mesma coisa, mas soa mais chique, soa nome de filme em inglês, né? Então explica para nós um pouquinho, Hugo, sobre o 7 de setembro. Primeiro eu quero saber, você aprendeu sobre o 7 de setembro na escola? Porque é um feriado nacional, então é uma data importante em todo o Brasil, o 7 de setembro, bem conhecida. E eu quero perguntar para você, você pode não lembrar o que você aprendeu, mas você lembra de ter estudado sobre a independência na escola? Ou como era a movimentação na escola nesse dia? Eu lembro de ter aprendido, mas eu realmente não me lembro, assim, muitos detalhes. E, assim, eu acho que aqui o povo brasileiro não é patriota igual os americanos, por exemplo, né? Então, ali na minha época de escola, eu não tenho muita recordação de o pessoal estar envolvido realmente com essa data. Não tenho recordação nesse sentido, não. Eu tenho poucas memórias também, mas uma coisa que eu me lembro, que é bem comum no 7 de setembro por aqui, é um desfile. Na verdade, eu acabei de me lembrar de uma coisa que acontecia no 7 de setembro na escola. Na verdade, não no 7 de setembro na escola, porque era feriado, então a gente não tinha aula. Mas alguns dias antes, tinha o costume de cantar o hino nacional. Isso eu me lembro. Muito bem, além do hino nacional, eu lembro que haviam desfiles, como eu estava dizendo, também na semana, eu acredito, né? E a gente aprendia alguns hinos da bandeira, tem o hino da independência, mas realmente, como a Érica disse, na escola a gente aprende um pouco sobre a história, mas não é tão apegado assim. Eu acredito que não se dá tanto valor assim à independência do Brasil. O pessoal pensa só no feriado mesmo, a maioria, né? Pensa em ser um bom dia para viajar ou para não fazer nada. Não tem celebrações, grandes celebrações voltadas para a independência, pelo menos não tinha na nossa época. Hoje, por questões políticas, às vezes acontece alguma coisa, mas são mais manifestações políticas do que manifestações realmente patrióticas. O fato é que no 7 de setembro comemora-se a independência, né? O feriado é voltado para a independência do Brasil de Portugal, porque o Brasil era uma colônia portuguesa, mas tem algumas curiosidades interessantes sobre esse feriado. E que curiosidades são essas? Bom, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias sobre esse assunto e descobri algumas coisas interessantes sobre o 7 de setembro. Uma coisa interessante é que o Brasil já era meio independente nessa época de Portugal. Ou seja, na prática, parece que nessa época, segundo os historiadores, o Brasil já era um pouco independente de Portugal, na prática, mas ainda não era oficialmente. E aí é que entra o relato da Declaração de Independência propriamente dita, que, segundo os historiadores, foi feita no 7 de setembro por Dom Pedro. Essa eu sei a resposta. Às margens do rio Ipiranga. Isso mesmo, conforme é narrado inclusive no hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Que é uma linguagem bem complexa até para brasileiros, né? Mas, em outras palavras, esse início do hino nacional brasileiro se refere justamente a essa declaração de independência feita às margens do rio Ipiranga. Por isso, margens plácidas, ouviram do Ipiranga. As pessoas que estavam ali ouviram essa declaração de independência. Mas, segundo a história, tem uma curiosidade bem interessante nesse fato,
é que além de o Brasil já ser independente nesse momento, na prática, né, como a gente tinha dito, o que aconteceu foi que parece que Dom Pedro recebeu ali a informação de que a coroa portuguesa, ou os chefes lá em Portugal, estavam querendo voltar o status do Brasil para ser mais colônia, mais dependente do que a independência que o Brasil já tinha conquistado. E aí nesse momento é que Dom Pedro resolve romper completamente todos os laços com a coroa portuguesa, se recusando a voltar a Portugal. Mas a curiosidade mais interessante mesmo é que muitos relatos, e isso a gente não aprende na escola, eu aprendi vendo um vídeo no YouTube, para ser bem sincero, diz que Dom Pedro estava com dor de barriga, isso mesmo. Diz que tem vários relatos de que ele, nesse dia, já havia ido ao banheiro umas 6 ou 7 vezes. E nessa 7ª ou 8ª vez que ele deu uma paradinha às margens ali do rio Ipiranga, na verdade, a intenção dele era realmente fazer necessidades fisiológicas ali pela 8ª vez. E aí foi quando ele recebeu essa informação e já aproveitou o embalo e declarou a independência como nós conhecemos. E isso é engraçado porque é a parte não glamurosa da história, né? A parte que ninguém conta na escola e não é pintada no quadro. Outro fato interessante, outra curiosidade interessante, é que o quadro, que é bem famoso, se você der uma pesquisada no Google, 7 de setembro, Independência do Brasil, e para os assinantes premium, a gente pode até colocar esse quadro, é uma imagem que foi encomendada muitos anos depois, cerca de 40 anos depois. Então ela não retrata de fato como ocorreu a independência, porque a independência ocorreu de um modo mais inesperado. Mas, sob encomenda, um pintor se inspirou num outro quadro de Napoleão e representou ali aquele momento, sob encomenda, como algo mais glamuroso, como se as pessoas ali estivessem montadas em cavalos, com espadas, com uma roupa pomposa, quando na verdade os relatos históricos dizem que não foi bem assim, eles estavam montados em jumentinhos e a coisa foi bem mais simples e bem mais inesperada, por assim dizer, do que pinta o quadro 40 anos depois. Então essa era a curiosidade que eu aprendi, queria compartilhar sobre a independência do Brasil, que no momento em que estamos gravando esse episódio, faz apenas 1 semana ou 2 semanas que foi o 7 de setembro. Aí entra a curiosidade da comparação desse feriado de importância nacional para um outro feriado que nós não conhecíamos até mudar aqui para o estado do Rio Grande do Sul. A gente descobriu que por aqui tem um outro feriado que algumas pessoas consideram até mais importante que o 7 de setembro, não é mesmo, Érica? É verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse feriado e quando fiquei sabendo eu achei muito engraçado, porque pra mim não faz o menor sentido esse feriado, né? Mas enfim, é o feriado do 20 de setembro. Esse feriado é por causa da Guerra dos Farrapos, que é uma guerra que teve aqui no Brasil. Aí o Hugo vai contar um pouquinho dessa história pra nós agora. Bem pouquinho mesmo, porque assim como a Érica, eu também não me lembro de ter ouvido falar sobre isso na escola. Talvez a gente tenha estudado, mas o que surpreendeu a gente quando a gente veio morar aqui é exatamente essa importância que dão a esse feriado, que não é apenas um dia. Embora o feriado realmente seja hoje, no dia 20 de setembro, momento da gravação deste episódio, o feriado dura 1 semana, as atividades, né? Existe a Semana Farroupilha, que é em comemoração a esse feriado do dia 20 de setembro da Guerra dos Farrapos. Então, toda a semana de atividades. Aí, pesquisando um pouquinho, para resumir bem esse feriado, ele comemora essa guerra que ocorreu de setembro de 1835 a março de 1845, então praticamente 10 anos de guerra aí. É interessante porque se comemora uma guerra que foi perdida. Foi uma guerra interna onde um dos estados do Brasil queria se libertar, ser independente do resto do país. Então eles declararam a independência da República Rio-Grandense. Mas, durante o desenrolar ali dessa guerra, a guerra foi perdida e a República Rio-Grandense se tornou o estado do Rio Grande do Sul. Então, em resumo, se comemora uma guerra perdida. Isso que é o fato engraçado, né? Que foi graças a essa guerra ter sido perdida que o Rio Grande do Sul não é um país, mas é um estado do Brasil. O estado mais ao sul do Brasil. E os gaúchos, eles levam esse feriado muito a sério. É interessante
porque quando eu vi a primeira vez, eu achei muito legal, porque assim, na escola, durante a semana farroupilha, a semana do feriado, os alunos vão de roupas típicas para a escola. Eles fazem apresentações de danças típicas daqui do Rio Grande do Sul. Então, diferente do 7 de setembro, que não é tão, assim, valorizado, o 20 de setembro, para os gaúchos, é a data mais importante do ano, eu acho até. Sim, tem até músicas que fazem referência a isso e tal. Não dá para generalizar, não podemos dizer que é assim para todo gaúcho, mas para boa parte das pessoas que nascem no Rio Grande do Sul, esse feriado é bem conhecido. E outra coisa interessante é exatamente isso, a importância que se dá nas escolas, porque nós que estudamos em escolas do resto do país, e que não é do Rio Grande do Sul, estudamos história do Brasil, mas sob uma perspectiva, sob um ângulo, né? E aparentemente aqui os alunos estudam realmente muito mais essa guerra, ou essa revolução, esse período, e o que leva depois aos adultos a acabarem valorizando mais do que até a independência do Brasil. Mas é interessante porque as duas foram declarações de independência. O 7 de setembro é a declaração de independência do Brasil, ficar independente de Portugal. E o 20 de setembro é a declaração de independência do Rio Grande do Sul, mas que não deu certo, perdeu. Tá, Hugo, mas você está nos devendo uma resposta. Você ficou de dizer o que é farrapos. Exatamente, você já deve ter percebido que a guerra farroupilha tem a ver com essa palavra, farrapos. E farrapos é a maneira como foram chamados todos os que se revoltaram contra o governo naquela época, e que culminou ali na proclamação da República Rio-Grandense. Então, no início era um termo até pejorativo, que já era usado mesmo antes da Guerra dos Farrapos, para se referir aos sul-rio-grandenses vinculados a um específico partido que eram contra o governo. Mas depois da Guerra dos Farrapos, esse termo, ao invés de ser pejorativo, né, que queria dizer assim, esses farrapos, como no Chaves, essa gentalha, né? Um pessoal rebelde, por assim dizer. Depois isso acabou se tornando um termo até levado com orgulho por esse grupo de oposição. Mas, por hoje é só. Acho que já compartilhamos bastante conteúdo, bastante conhecimento, bastante história e, com certeza, muitas palavras novas para você aí que está aprendendo português. Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.